Boa noite, pessoal. Boa noite a todos que estão nos acompanhando nessa quarta-feira. Boa Boa noite, noite. Danúzia. Boa noite, Serjão. Boa noite, Gildo. Boa noite, Plínio. Boa noite ao nosso ilustríssimo convidado, Márcios Stux. Boa noite a todos. Muito obrigado pela oportunidade, André. Você tem E que agradecer ao Gildo. Gildo. O André, o André, inclusive, você viu que ele ficou tão entusiasmado que ele ligou o turbo. Eu sempre chamei de Márcios Stuck, mas ele botou um Stux. Fantástico. Boa noite, você que está sempre aqui nos acompanhando no programa Ao Volante. Boa noite, André. Boa noite, Plínio. Meu muito obrigado a um amigo querido do coração, uma pessoa para lá de simpática, gentil, com essa pinta de galã. Se vocês repararem, vai lembrar Mel Gibson, e ele tem muita coisa interessante para contar. Márcios Stuck, piloto e dublê profissional. É ou não é, Márcios? Isso, Gildo. Obrigado, grande amigo. Saudade de te ver nas pistas, né? Na nossa pista aqui de Jacarepaguá. Bons momentos passamos aqui juntos. Eu fico enaltecido de vocês terem me convidado e realmente eu tive o privilégio, né, de conseguir trazer todo o meu talento das pistas para as redes de televisão, para comerciais. Eu não sou só dublê de ação, eu sou piloto de precisão, eu piloto câmera car, eu piloto os carros de propagandas, piloto ônibus, caminhão. Então, foi uma experiência adquirida muito boa desde o tempo que eu parei de correr, né? Mas estamos aí para essa entrevista que vai ser bem interessante. Ô Márcios, uma coisa que eu Oi. queria te pedir, até é uma curiosidade minha, né? Quando nós nos Aham. conhecemos, já foi nos carros, se eu não me engano, e dos carros é que a gente migrou um pouquinho para o kart, aquele superkart, etc e tal. Mas a pergunta que ficou no ar, como foi que você caiu no universo do automobilismo? Então, eu tinha um cunhado meu que corria, o Marcelo Armaroli. Ele corria de kart, competia de kart, e uma vez aqui no autódromo, o antigo autódromo, onde tinha o cartódromo de Jacarepaguá, né? Lá atrás da Sul, ele ia treinar com um amigo dele, e eu falei, pô, Marcelo, eu vou dar uma volta também. Não, ele já vai chegar daqui a pouquinho, vamos dar uma volta. E eu andei, ele já competia, já andava bastante tempo, e eu na bunda dele o tempo todo. E ele falou, Márcio, a gente tem que dar um jeito de a gente correr, montar uma equipe e correr. Botamos cada uma pastinha do lado e corremos atrás de patrocínios. Então fechamos na época Caixa Econômica Federal, Rede Transamérica, a revenda Resolve da Chevrolet na época. Depois fechamos mais patrocínios de boate, fechamos com a Rio Sport Center a nossa preparação física. Isso tudo nós fizemos em 20 dias de trabalho. Então a gente saía de manhã, marcava as entrevistas com o projeto da GM, né, que estava calçando todo mundo no começo, e corremos atrás e fechamos os patrocínios todos. Então a gente não colocou nada no bolso, nada. Nós montamos 2 carros de competição com 0 investimento nosso, lógico, né? Gasto, tempo, mas realmente a gente não tinha condições, nossos pais não tinham condições financeiras de nos bancar, e nós que fechamos os patrocínios todos, todos. Eu e ele presencialmente, fechando com o dono, indo no departamento de marketing, indo na Caixa Econômica, levando o projeto, fazendo desenho de camiseta. Foi bem gratificante a gente trabalhar daquela maneira e conseguir o que a gente conseguiu num espaço de tempo curto, né? Plínio? Ô, Márcio, desculpa aí, pessoal, eu tive um probleminha de conexão, mas agora estou de volta aí. Poxa, é muito bom ter você aqui, né? E se tem uma coisa que sempre me deixou muito, digamos assim, animado desde criança, é essa questão de dublê.
Me conta um pouco dessa questão aí. Como é ser dublê de verdade? Assim, não, pô, antigamente, na década de 80 tinha um seriado que passava, era o Colt Silver, lembra? Tinha um dublê que ficava passeando de caminhonete, fazendo um monte de coisa. Depois tinha um seriado brasileiro também, né, que era Armação Ilimitada, né? Que também, pô, isso tudo mexia com a fantasia dos adolescentes naquela época. Me conta aí como você conseguiu virar dublê de verdade, que é um sonho, eu acho que de todo mundo que foi criança na década de 70 e 80 tinha o sonho de ser dublê. Como você conseguiu? Me conta essa história. Então, eu acho que eu sempre fui dublê. Que eu moro no condomínio de mato, onde tem morro, tem árvore, tem tudo. E o interessante disso tudo, até voltando na área de automobilismo, né? Eu, em 67, eu nasci em 66, dezembro de 66. Em 67, minha mãe preencheu um cupomzinho da Todd e ligaram para ela, olha, a senhora ganhou o prêmio, a senhora vai ter que vir pegar o prêmio. Eu tinha 6 meses. E era um Carmanguia motorizado, lindo, conversível, depois eu mando foto para vocês. Isso em 67. E em 71 nos mudamos para Recife. Eu estava com 5 anos para 6 anos. E eu e a minha irmã mais nova estudávamos de manhã, e meu irmão e a minha irmã mais velha estudavam de tarde. Então, quando eu chegava da escola, sorrateiramente, eu fazia meus deveres, empurrava o Carmanguia até a esquina próxima. Lá era tudo ruas de barro na época, né? Lá em Boa Viagem, Recife, Boa Viagem. E juntava 5, 6 moleques em cima do Carmanguia e a gente ia dirigindo. A gente não, eu ia dirigindo. Então, e eu tinha que chegar com o carro em casa intacto, limpo, sem nenhuma batida. Então foi daí que começou a minha paixão pelo automobilismo, na verdade, né? Eu já tive contato com carro desde 5, 6 anos eu dirigindo. E o meu pai sempre incentivou os filhos a dirigir. Então, era o maiorzinho, ia no colo, já acelerava e dirigia. O outro menor só segurava o volante. Quando ia crescendo, ia passando na marcha, ia começando a tocar nos pedais e começamos a dirigir. Tanto que quando eu cheguei no Rio de Janeiro, eu tinha 11 anos. E meu pai tinha uma Opala 4 portas e minha mãe tinha uma Opala 2 portas. E eu andava pelo condomínio, onde eu moro até hoje, sozinho com o carro. E era reclamação direto. O seu Nilton, o Márcio está andando de carro aqui em cima. Ele está passeando com uma Opala aqui sozinho, só dá para ver a testa dele. E aí eu sempre tive contato. Eu nunca, vamos dizer assim, deixei de ter contato com o carro. E o que me deu muita sensibilidade para a condução de carro foi morar num condomínio com paralelepípedo. Porque eu tinha tração traseira e eu andava, comecei a andar com 11, com 12, 13, 14, 15, e dava cavalo de pau. A nossa rampa de acesso é uma rampa bem íngreme. Eu subia de frente, cavalo de pau de ré e descia, passava pela portaria e os porteiros ficavam loucos. Então, eu tive muita sensibilidade em comportamento do automóvel com essa experiência com o paralelepípedo, com essa pouca aderência, né? Aí depois fiz curso de mecânica, fiz no Senai curso de mecânica. Nunca deixei uma experiência que é bom relatar também. Eu não tinha 18 anos ainda, estava voltando de um curso pelo Zuzu Angel, né, que na época eram 2 irmãos, e quando eu olho para o lado, a minha mãe passando mal dentro do túnel. Eu no carro com o meu professor e mais 2 amigos. Eu falei, Fernandinho, para que é minha mãe. E aí paramos na frente dela, eu desci, ela, oi filho, o que você está fazendo aqui? Eu falei, mãe, o que foi? Eu estou passando mal, estou passando mal. Entrei no carro, fui dirigindo desde o túnel até Botafogo, na General Polidoro, sem problema nenhum. Por ter essa experiência. Não precisou mais tirar a carteira de habilitação aí, porque o instrutor já te deu, né? O instrutor olhou ali, já te deu. Na época,
Na época de tirar a carteira, era no Touring, lá na Rua da Passagem. Aí, quando eu chegava para tirar a carteira, eu chegava com o Chevette da minha mãe e o cara, vamos dar uma voltinha? Era assim que a gente fazia aula. Ele sabia que eu dirigia bem, ele falava, vamos dar uma volta, onde você quer ir hoje? E a gente passeava, ele não falava nada. Eu só passeava com ele. Márcios, deixa eu só fazer uma pausazinha aqui rapidinho, porque eu quero dar os parabéns a duas pessoas. Tá? Primeiro, Dedé Cupelo, que escreveu uma matéria pra gente. O Dedé Cupelo, que é colunista no site do Canal Soler, ele escreveu uma matéria sobre pneus no kart. É o que você falou, pouca aderência, muita aderência, tudo começa nos pneus, né? E essa matéria hoje, ela correu o mundo e inclusive chegou no fabricante de pneus de kart, que me mandou uma mensagem de áudio e mandou para o Dedé Cupelo também, exaltando a ótima matéria e o incentivo ao esporte. E o segundo parabéns que eu queria dar é para a Nel, que ontem ela colocou o nome dela e o nome do site do Canal Soler entre os maiores do mundo, porque ela escreveu uma matéria sobre o Jaguar E-Type. Poucas pessoas tiveram a oportunidade de sentar no Jaguar E-Type, escrever e comentar. Cito um deles, que para mim é um dos maiores do mundo, que é o Jeremy Clarkson. Cito outro, que é o Bob Sharp. E o outro que é o mineirinho lá. Agora esqueci o nome do coroa. Mas é isso. Eu queria dar os parabéns a essas pessoas. Agora eu tenho uma dúvida aqui com você, né? Dublê, automobilismo. Uma vez eu estava na TV Globo e eu vi você fazendo uma cena com automóvel. Vocês colocaram um canhãozinho dentro do banco direito de um carro, vinha andando, aquele canhãozinho acionava e quando acionava o carro tenderia a capotar. Isso era um ensaio para uma cena que vocês fizeram, que seria no túnel Zuzuângel. Conta como é que é o estudo de uma cena de dublagem, como é que se desenvolve todo esse conceito. Tem que ter bastante estudo disso aí, né? Não é só a equipe de dublê que trabalha nessa parte, e sim o departamento de efeitos especiais da Globo, onde é calibrado o pistão, a carga que vai ser, pelo peso do carro, pelo movimento que o carro vai estar fazendo. Então, você tem uma equipe bem grande atrás disso para te garantir que nada aconteça. Já aconteceram os casos de essa pressão ser maior um pouco, então ter um rolo a mais do que precisa. Na nossa equipe, nós temos 2 especialistas em capotagem, né? Que é o Felipe Dias e o Walter Bezerra. Então, eles têm uma experiência nisso muito grande, tanto em relação a quando você mensura isso em relação à pressão que você vai usar no pistão, como para onde o êmbolo vai. Porque o êmbolo não é preso, então o êmbolo sai. Então tem um cuidado todo em volta do set, tem uma preparação. Em relação ao carro, ele é mais seguro que um carro de competição, ele tem uma gaiola muito mais fechada, muito mais... Não tem quinas em Santo Antônio, tudo arredondado, para você que faça que o carro role na capotagem, né? Porque não é interessante numa capotagem você virar, bater, pum, parar. O interessante é que o carro capote e continue virando, bum. Então, é feito um Santo Antônio arredondado nas quinas, é feito reforços laterais mais firmes, mais robustos. O cinto de segurança, você usa ele bem mais apertado do que o normal. A gente não usa o hands, não usa, porque já tivemos problemas. Então, a gente faz uma amarração com elásticos para você ter um jogo, mas não ter alguma coisa firme te travando. Então, você tem... Não somos só nós que trabalhamos nisso. Tem uma equipe toda de preparadores, Você lembra do Gilson? De aparatos que vão precisar, né? Lembra do Gilson? Dessa equipe de engenharia lá de efeitos especiais? Um cara baixinho assim. Conheço o Gilson. Lembra do Gilson? Sabe o que o Gilson me falou? Ele falou que você era maluco. O Gilson me falou que para ele confiar no nosso trabalho, olha a palavra do Gilson. O Gilson me conhece muito bem.
confiar no nosso trabalho aqui e acreditar que tudo vai dar certo, porque tudo aqui é experiência, ensaio e erro. Né? E normalmente a equipe de profissionais que você fala, ela tem muita gente nova e tem os da antiga, que é o Gilson, o Anderson, os caras mais da antiga. E a equipe nova são todos prestadores de serviço. Teve uma cena agora que foi feita num trem, eu não sei se você estava nesse projeto, você estava nesse projeto do trem, que vocês iam andar em cima do trem? Não. Foi no ano passado. Não, a nossa equipe estava. A Impacto Dublê estava. Então, aí eu conversei com o Gilson como é que era aquilo, aí ele me falou assim, cara, isso é muita loucura, esses caras estão acreditando que tudo que a gente está fazendo, que a gente não tem certeza se vai dar certo, que vai dar certo, e eles estão botando a vida deles em risco. E conta como é que é isso aí, você está lá na hora e a tua vida entrar em risco e você confiar no trabalho desse cara. Não, a gente está presente no efeito, na preparação do carro, tanto Santo Antônio, como banco, como posicionamento. Muitas vezes você tem que mudar o banco de posição um pouco. Então a gente vai no efeito, a nossa equipe vai, faz o acompanhamento e dá dicas, dá posicionamento. Não são só eles que fazem sozinhos. A gente tem um aparato deles na parte de instrumental, vamos dizer assim, né? Que eles têm para oferecer do que eles fazem, de solda, de tudo. Muita gente lá muito experiente em relação à mecânica, né? Engenharia, e a gente coloca o que vai ser preciso, o que não pode acontecer. Então, muitas vamos fazer um teste assim, bem simples, o atropelamento. Então, a gente vai lá no Efeitos Especiais, tem uma área para isso, e a gente faz o teste, começa com um carro com um capô mais baixinho, começa com EVA em cima do carro. Então a gente vai adaptando as coisas, tira o parafusinho do limpador de para-brisa, aqui pode bater, não, aquela quina ali não pode ficar ali, vamos fazer a entrada, o dublê vai ter que entrar desse lado. Então a gente meio que faz um treino para saber o que precisa ser modificado na viatura para que saia sem problema para o dublê e que a cena saia boa para o diretor. E como você está aqui... Mas eu tenho uma dúvida. Eu tenho uma dúvida aqui. Eu acho que essa dúvida, André, deve ser a dúvida do pessoal que também não conhece como eu. A maioria assiste o cinema, né? Mas não sabe como funciona. Como é que funciona isso? Vamos supor, o diretor lá do cinema, do filme, ele precisa que um carro capote, né? Aí ele chama você, como é que funciona isso? Aí ele fala assim, preciso que o carro capote 3 vezes ou 4 vezes, como é que funciona essa engenharia? O pessoal liga para você, aí você vai lá, você já pega o carro pronto, como é que funciona essa parte de você conversa com eles, qual é a velocidade, ou como tem que ser feito, se vai ser uma rampa, como é feito? Tem a decupagem, né? Que é você preparar as cenas antes para ver como fica o final. Então, normalmente, vai o nosso diretor, né, que é o Felipe Dias, ele vai ver como é a cena, ver como vai ser, o que o diretor quer, e aí sim é direcionado para que tipo de catapulta, ou de rampa, ou de êmbolo que vai ser usado. Então, vai depender muito do que ele quer, para que local que está sendo feito. Nós já tivemos cenas que o Valtinho é o nosso cara mais experiente em capotagem. E o Valtinho falou, olha, essa rampa tem que ser colocada aqui, porque aqui a gente tem uma inclinação, e a câmera que o diretor quer está lá na pracinha. Isso foi numa estrada em Minas Gerais, toda fechada, lógico, né? Mas que foi toda preparada para um tipo de capotagem. Então, era um trilho de ferro, com na ponta uma parte mais assim, onde o carro batia e dava esse solavanco para cima, porque ele não só capota assim, né? Você fazer o carro capotar só virando é muito simples. Não, então você tem que vir. Ele veio a 100 por hora, quando ele entrou na rampa com o lado esquerdo do carro, quando bate nessa quina, a frente do carro projeta para cima. Então ele roda no giro do carro.
Aí cai de traseira, vai, e o carro parou. É incrível, essa cena foi muito linda. Que o carro para, botaram uma GoPro no meio-fio, e a câmera principal estava um pouco mais dentro desse triângulo de uma bifurcação que tinha. E o carro vem, capota, passa por cima da GoPro e para em cima do canteiro a uns 5, 6 metros da câmera. Nossa. Ô, Márcio, tem uma outra dúvida que eu vinha tendo aqui. Há uns anos atrás, vocês fizeram uma cena numa piscina. Era um Fiat Palio, se eu não me engano, e entrava dentro de uma piscina e essa piscina foi montada no Projac, lá naquele antigo cenário de efeitos especiais, onde tinha aquela cabine de aviação. O galpão gigante. Eu acho que você estava nessa cena, você estava participando dessa cena. E como é que foi? Porque quando você misturou meio água, o aquático, porque o carro vinha, entrava, e quando entrava na cena, tudo mudava ali dentro da piscina, né? Você mergulhava com o carro dentro de uma piscina para simular uma queda de ponte. Eu não lembro bem qual era o contexto, mas eu lembro que rolou isso. Não, André, eu não estava nessa, não. Não posso te precisar o que foi, não. Eu não estava, não. Eu sei que nós já tivemos várias cenas de queda mesmo, de a gente fazer uma rampa num de rio. queda e o carro entrar dentro da água. Filmar, porque sai de dentro da água, o motorista sai de dentro do carro. Como é que faz isso? Porque vocês vão estar preparados para sair do meio ar, respirando, e entrar dentro da água e ter que sair de dentro. E isso aconteceu. Isso você tem que ter uma concentração muito grande, né? Porque se você pensar no tempo real que isso acontece, isso não passa de 20 segundos, 15 segundos que você fica dentro da água. Então, é uma concentração sua, é uma previsão de acontecimentos que você tem que ter para você se sentir calmo e não deixar o nervosismo tomar conta. Então, eu uso isso muito na minha vida, eu piloto moto, então eu me coloco imaginando situações que possam acontecer, para que, se acontecer, eu não precisar raciocinar o que eu vou fazer. Então, se você se prepara, se você se imagina as possibilidades que possam acontecer, sempre que acontecer, você já vai abrir a gavetinha certa. Não vai escolher qual gaveta vai abrir. Então, você já tem aquilo ali pronto para você usar caso aconteça alguma coisa diferente. Então, se for uma preparação normal, antes. Uma preparação muito... anterior. Isso aí. Tem um detalhe que me chama a atenção, é o seguinte: você está trabalhando diretamente com o seu corpo, com o seu físico e com a sua mente. Você tem que trabalhar o seu preparo físico e você tem que trabalhar o seu preparo psicológico. Você está se colocando em situações de extrema periculosidade e medo. Como é que é essa preparação? O que você dá mais ênfase? Como é que você traz isso aí? Como é que é isso na vida de um dublê e na família de um dublê? A minha mãe, na corrida, quando eu competia, ela falava: filho, vai devagar nas curvas, tá? O Gil sabe disso. Ela: filho, quando eu chegar nas curvas, vai mais devagar, você está indo muito rápido nas curvas. E dublê, os dublês mais experientes, quando entra um dublê novo, ou que é uma cena que realmente tem um risco maior, a gente passa a tranquilidade de experiências que nós já tivemos, né? E para o dublê ficar mais tranquilo. Normalmente, o dublê é escolhido pela aptidão que ele tem, pela expertise que ele tem em fazer aquela cena. Então, em relação à preparação física, nós temos dublês que são acróbatas, temos dublê que fazem yoga, temos dublê que fazem, além de outros esportes, fazem controle de respiração, fazem apneia. Eu gosto muito de correr, de fazer o surf, pego onda. Então, a minha preparação física, eu não sou de academia. Não gosto de ir à academia, levantar peso. É importante, mas eu não me sinto confortável numa academia. Então, eu subo montanha,
eu subo o Gildo, eu quero. Faço trilhas, faço escalada, ando muito de bicicleta. O teu aeróbico está tranquilo, né? Então, porque quanto mais você tem facilidade de respiração, em você coordenar, ter essa consciência do que você consegue ficar embaixo da água ou prender a respiração, nós temos cenas de fogo que você não pode respirar de maneira alguma. Você tem que ter um tempo ali sem respirar ou fazer um movimento frontal indo para a chama e para trás para você poder respirar. E se você inspira aquela caloria toda, você queima teu pulmão e pode ter lesões que são irreversíveis, né? Então, o importante é o preparo físico é importante na nossa vida também, né? Mas muito mais para você ter ciência do que você vai poder fazer, do que você consegue fazer, e manter a tranquilidade na hora de fazer o que tem que ser feito. André, pessoal, deixa eu usar aqui do meu delay. Primeira coisa, tá? Valtinho, Flávio, Fábio, é o seguinte, sou candidato a estar dentro da capotagem no banco do carona. Não quero saber, sou candidato ao vivo, entendeu? Esse negócio de respirar aí que ele falou, teve uma Fórmula 1 que eu fiquei no resgate com aquela roupa prateada, tive que entrar naquela toca do bombeiro, tive que aprender essas coisas todas. Então, Valtinho, você agora é meu ídolo, né? E entra na minha lista de presentes se me botar no carro capotando, hein? E outra coisa, Gildo, André, a gente tem que dar uma boa noite para a Thaís, para a Júlia, para o Silvio, para o Adriano, para a Cássia, para a Axa, para o Serginho. Tem tanta gente legal assistindo esse nosso programa. Muito, muito, muito obrigado a todos vocês. E de verdade, não estou de brincadeira não, hein? Quero estar dentro de um carro sendo jogado de um C-130 com paraquedas amarrado, tendo que tirar o nosso com a boca para soltar o paraquedas. Estou com vocês, hein? Gildo, eu vou te pedir duas coisas para você, Gildo. A primeira coisa você vai ter que dar uma mensagem aí sobre o que é esse QR Code que tem aqui do lado da tela, que eu estou curioso para saber o que é. E a segunda, o nosso convidado vai ter que contar uma história aí do Wayne Venter. Que história é essa de Chevette que você trancou com um cara na mala, saiu correndo? São duas histórias que eu quero. Primeiro, o Gildo falando desse QR Code. E depois eu quero saber essa história do Wayne Venter aí. Bom, é verdade, pessoal. Hoje tem uma novidadezinha aqui que vocês devem estar vendo. Nós hoje estamos com a companhia desse quadradinho verde aqui com QR Code. Isso daí é porque a plataforma Priority Conteúdos está cada vez mais especializada e ela está realmente precisando da sua ajuda para que ela continue com essa programação incrível, mantendo um aplicativo estável, sempre em dia, sempre com inovações para vocês. Você pega o seu celular, mira aqui nesse QR Code e você vai poder contribuir com a plataforma digital Priority Conteúdos. Ah, mas Gildo, eu não quero mexer agora porque aí eu vou sair aqui do programa, como é que eu faço? Eu estou com medo de perder um instantinho do programa que está muito legal. Não tem problema. Olha, porque vai estar fixado ali no meio das perguntas, que se vocês estão vendo lá, quem está na nossa plataforma, no Face ou mesmo, né, aqui. Então, está lá o link para você participar colaborando, como também aqui na descrição do programa, também tem o link, e agora você vai poder colaborar com a Priority Conteúdos através desse QR Code. É isso aí, André. Tá bom, Gil. Agora, você já falou demais. Eu quero saber a história do Wayne. Conta essa aí, história que o André perguntou. Meu Deus do céu. É o Wayne Venter. Ele hoje é síndico do condomínio. Criei com eu tinha um Chevette. O Chevette era da minha mãe. E o Wayne era um moleque muito chato. Muito chato. Hoje ele é muito legal, mas ele era muito chato. E aí a gente parei na piscina com o carro, e o Wayne estava lá enchendo o saco perto do carro, não sei o quê.
pegamos o N e botamos dentro do porta-mala do Chevette. E cada rua do condomínio tinha um larguinho, um largo, tudo em paralelepípedo. Cada final de rua do condomínio, o condomínio aqui tem uma rua que sobe, gigante, passa a piscina, tem um larguinho. Depois a outra rua que vai, tem outro larguinho. E essa rua vai, tem outro larguinho. E eu não parei, todo larguinho eu dava cavalinho de pau e ficava dando um peão. E fui no outro larguinho, dei outro peão. E ele na mala. Ele lá dentro da mala. Fui no outro, parei na piscina, viu o que é bom? Ele, vamos de novo, vamos de novo. Pediu para ir de novo. Gostei desse eu cara. Eu achando que eu tinha dado uma lição. Eu achei que eu tivesse dado uma lição nele, que nada, ele pediu para ir mais vezes. O síndico do condomínio. Ele louco, meu! O N conta disso para todo mundo até hoje, até hoje. Entra morador novo e fala, tá vendo aquele rapaz ali? Eu, quando era criança, ele já me botou dentro da mala do carro. Ô Márcio, deixa eu voltar um pouquinho no tempo, antes dessas duas figuras aqui do meu lado. Bom, eu não preciso nem te dizer que você está com uma plateia maravilhosa, daquele tipo de pessoas que eu gostaria de estar assim, reunido com vocês depois dessa Covid, só para escutar. Olha, o que tem de zoador, o que tem de gente boa aí, estou impressionado. E mais uma vez, pessoal, muito, muito obrigado a todos vocês. Ô Márcio, me diz uma coisa. Todo piloto está ali na pista, começa, né? Você tinha uma coisa assim também de muito mais de piloto, de empresário, quando você trouxe, junto com o Silvio, karts para lá e tudo mais. A gente até fez umas corridinhas de super, aquelas coisas todas, super kart. Aí você interrompeu essa sua carreira de piloto. Curiosidade minha. Por que foi que você interrompeu a sua carreira de piloto? E depois, eu queria também saber o seguinte, como foi que você conheceu esse pessoal de dublê? E como é que você deu os seus primeiros passos? Você teve muita coisa para aprender? Eles te deram lição de casa? Como é que foi isso daí? Então, vamos dar a primeira pergunta, né? Quando eu parei de correr, foi por falta de dinheiro. A última corrida que eu fiz, as últimas corridas que eu fiz foram amigos nossos, né? O Zé Cláudio, o Zé Maurício, me chamando para correr sem eu precisar pagar nada. Como a gente tinha etapa dupla, eu fazia a tomada de tempo, a pessoa largava e eu terminava a corrida. Então, meus últimos anos foram 2007 foi minha última competição. Que eu corri com pessoas que tinham condições de correr e me chamavam para correr com elas. A minha migração do automobilismo para o dublê foi através de um amigo meu aqui do condomínio, chama Roberto Tasqueri. Ele é dono da Peixe Voador e trabalha também para a Globo com os drones, que é uma fera de drone. Quando a gente era criança, o Roberto já tinha dirigível controle remoto brincando aqui no condomínio. Então, ele estava numa festa, se eu não me engano. Se ele estiver online, eu acho que ele está online, ele me corrige, mas ele se encontrou com o meu antigo proprietário da outra empresa de dublê que nós tínhamos, que era a Cena em Cena Dublê. Uma curiosidade também é que o dono da Cena em Cena Dublê se chama Ayrton Senna da Silva. Ah, olha. O nome dele é Ayrton Senna da Silva. E não tem nenhuma conexão em relação a... Foi porque o Ayrton foi ídolo, não. A idade deles dá uma diferença de 10 anos, mais ou menos. O que é mais ou menos a minha para o do Ayrton. 10, 8 anos. Eu estou com 54, o Ayrton teria 61, né? 60, eu não sei, eu não era 62. Nascido. Eu sou de Xuxa pra cá. E aí o Roberto conheceu o Ayrton e eu acho que ele estava contando umas histórias minhas e eu já tinha acabado de correr.
Isso foi em 2009, se eu não me engano. 2009, não. Isso, a última coisa foi 2007, deve ter sido 2005, 2006. E aí eu quase não corria, né? Essa 2007 foi uma corrida, a última corrida que eu fiz no campeonato. Eu já estava sem correr desde 2004, 2005. O Roberto conheceu o Ayrton, conversou com ele e me chamou para conversar lá na academia. E aí conversamos e passamos a fazer algumas coisas. Eu não só fazia coisas de automobilismo, como aprendi a fazer rolamento de escada, através do Luiz Vieira, que ele já era de alpinismo, começou a me colocar para aprender alpinismo. Hoje eu trabalho com alpinismo, inclusive sou grato ao alpinismo, né? Por não ter parado, por ter podido trabalhar essa quarentena, não ter ficado sem ganhar dinheiro essa quarentena através do alpinismo, né? Que é um trabalho que meio que não parou, né? De obra, de construção, de reformas, de instalação de várias coisas que precisam de gente pendurada em cordas, né? Aí fiz curso Irata, me formei nos cursos e comecei a aprender outras coisas além da minha especialidade, que era automobilismo. E comecei a fazer cenas não tão assim que demonstrassem muito a minha aptidão, entendeu? Então foram coisas mais leves, tipo uma freada próxima, uma coisa ali, uma derrapagem de leve. Aí quando eu passei para Impacto Dublês, inclusive tem uma história engraçada na Impacto, que é a minha atual equipe, que quando eu estava meio mal nessa cena, eu vi que o pessoal, problema de pagamento, problema de índole, eu comecei a ficar meio cabreiro e comecei a procurar uma outra equipe para trabalhar. E fui nessa Impacto Dublês. E aí o meu atual patrão nem me recebeu, mandou um porta-voz me falar que eles não tinham interesse em piloto, porque quem fazia as cenas de carro era o proprietário, eles não tinham interesse, tudo bem. E hoje em dia não, mas o Felipe já me passou isso, já me falou pessoalmente isso, inclusive em set de gravação, sentindo pena de não ter me contratado na época. Ele fala, Márcio, eu me culpo até hoje de não ter te contratado naquele dia que você foi lá no meu escritório. Porque depois disso passaram 4, 5 anos, depois que as duas empresas se mesclaram, que nós começamos a ter mais contato com a minha atual equipe, que é a Impacto Dublês. Mas aprendi muita coisa. Aliás, a gente aprende coisa todo dia, né? Eu acho que no automobilismo a gente aprende todo dia, na nossa vida, no nosso comportamento, comportamento com filhas, com filho, com pai, com mãe. A gente está todo dia tendo que se aprimorar, tendo que se adaptar, tendo que evoluir para a gente ter uma vida tranquila, ter uma vida sem riscos, ter uma vida que não tenha... que você elimine as possibilidades de terem um risco. Então, como eu falei aquela hora que muitas vezes eu me coloco em situações, possibilidades, né, de situações que possam acontecer, é porque podem acontecer. Então, a gente tem essa capacidade de visualizar movimentos de alguma pessoa, de algum carro, de alguma coisa que vai acontecer, que a tua reação, se você não pensar naquilo, você não vai ter tempo de resolver. Então, eu uso isso muito para pilotar moto, uso muito para alpinismo, porque você tem que eliminar as possibilidades, identificar os riscos e eliminar toda a não viabilidade de usar o plano B, C e D. Então você tem que pensar nas coisas de uma maneira que o teu plano B vai funcionar, o teu C vai funcionar e o teu plano D vai funcionar. Isso eu estou falando de alpinismo porque é um local de trabalho que você não pode ter erro. O teu erro é morte. Então, eu hoje, para ter um exemplo hoje, eu não estava me sentindo muito bem, não pedi para outra pessoa fazer o meu trabalho porque eu não estava me sentindo muito bem para fazer aquilo no momento que eu estava.
Então, a gente tem que ser humilde numa hora dessa, e até numa hora de uma cena de dublê, de um pulo de uma altura, que o dublê não esteja bem naquele dia, não se alimentou bem, ou teve um problema com a esposa, ou o filho não está bem. Você tem que ter essa humildade, essa consciência de colocar outra pessoa, de passar essa informação e falar, não, hoje eu não posso fazer, porque eu não estou me sentindo bem, e não vou fazer, e ponto. E ponto. Eu já tive uma situação de uma cena com o Pedro Damasceno, que é um super diretor, um diretor que sabe tudo de ação, tem uma noção muito boa de movimentação, de dinâmica, e era uma cena de um atropelamento que eu tinha que atropelar o nosso dublê, que não tinha sido preparado para a cena, que o que foi marcado com a gente não era toque no dublê, era uma falsa atropelação, um falso atropelamento, onde se coloca uma câmera de ângulos que você não vê o impacto, que na hora o assistente de direção quis mudar e botar impacto. Eu falei, eu não vou fazer isso. Eu vou fazer até onde eu conseguia. Chegava perto dele, eu freava. O que foi marcado, o que foi combinado, o que foi treinado. Quando chegou na hora, o diretor começou a ficar nervoso que queria que fizesse a cena, queria que batesse no dublê. Eu saí do carro e falei, eu não vou fazer a cena. Pedi para o meu coordenador, Leandro, por favor, faça você a cena, porque eu não vou fazer. E saí do carro e vou fazer. No final do dia, o Pedro, o diretor, chegou para mim, agradeceu, me parabenizou pela minha atitude, porque ele viu que eu não estava seguro e eu expliquei para ele. O que foi marcado não foi isso, o que foi combinado não era isso, e eu não estava preparado para isso. Eu me preparo para uma cena de dublê ou para um trabalho de alpinismo na noite anterior. Eu não vou de manhã fazer o negócio com aquilo fresco na cabeça, eu vou com aquilo pronto na minha cabeça. Entendeu? É muito por aí que as coisas de perigo ficam muito mais seguras. Né? Porque dificilmente você vê dublê se machucando. Lógico, arranhão, contusão, uma pancadinha você vê. Mas é muito difícil você ver um dublê morrer, um dublê se quebrar todo, só quando ele abusa muito. E aí esses abusados, a gente nem coloca na equipe. O cara que fala que não tem medo, ele não entra na equipe. Você tem que estar com medo. Oi. Deixa eu te contar um André, segredo. olha só. André, aqui, olha só. Tem uma pessoa aqui que eu acho que o Márcio conhece, o Salus Pfefferman. Ele estava aqui falou que você é um excelente piloto e contou aqui, né, que você fez um comercial. Eu não escutei. É uma pessoa que eu acho que você... Tá. Vamos lá, Márcio. Eu acho que é uma pessoa que você conhece, é o Salus Pfefferman. Ele está dizendo aqui que você fez um comercial dirigindo uma picape. Você podia contar essa história pra gente? O comercial, você dirigindo uma picape? Dirigindo uma picape... Dentro de um galpão. Dentro de um galpão. O Pablo? Foi o Pablo? Foi o Pfefferman. Ou foi o Fernando? Foi o Fernando. Fernando Fernandes. O melhor steadicam do Brasil. O Fernando Fernandes, nessa época, ele não me conhecia. Eu fui através de um amigo nosso, amigo comum, que é um produtor também, que é o Salus. E ele falou, o Fernando, o Márcio é excepcional, o que você pedir para fazer, ele vai fazer. Mas, cara, eu não conheço ele, como é que vai ser feito isso, não sei o quê. Não, pode chamar, eu te garanto. E ele foi cego, né? E aí chegamos no galpão, deixa eu pegar um negócio aqui. Lá vem coisa. Os carrinhos ali atrás não estão de enfeite, não. Os carrinhos é o que a gente monta a coreografia na hora de fazer o que é preciso. Então, sentamos no chão os dois, no chão do galpão. Isso era 6 horas da tarde, lá em Caxias. E a gente só podia gravar quando o sol caísse e tinha que terminar quando o sol nascesse. Não podia entrar uma luz no galpão. E aí estamos lá com a Nissan Frontier e ele falando, olha, Márcio, eu vou estar com a câmera
eu vou estar com a câmera aqui no meio, você vai começar a dar o peão, ficar em volta de mim, vai ficar em volta, quando eu falar que para, você pode parar de fazer. Aí eu, tudo bem, tranquilo, dá para fazer. A outra cena é você vai ter que vir de ré, dar um cavalo de pau e parar bem na minha frente. Aí eu falei, não, pode deixar, Fernando, tá tranquilo. Aí ele foi conversar com o Salus. Pô, Salus, tudo que eu tô falando para ele, tá falando que é tranquilo, que dá para fazer, que não sei o quê. Pô, cara, eu tô meio receoso. Mas ele confiou muito em mim. Aí comecei a fazer uns testes com o carro. E nós molhamos o galpão, era um galpão com tinta epóxi, e molhamos o galpão inteiro com água, né, com hidrante, molhamos tudo e começamos... Não, desculpa. Eram 4 horas da manhã, não tinham liberado o carro para mim fazer cena nenhuma. Nossa. Eles estavam fazendo foto de interior, detalhezinho de farol, a roda girando, o painel acendendo, e eu lá sentado esperando para fazer as cenas de ação. E eu olhando no relógio, falei, caraca, daqui a pouco vai amanhecer. A gente não vai ter tempo para fazer isso. Eu comigo, né? Eu estava indo a primeira vez com essa equipe lá. E aí o Fernando chega, Márcios, poxa, a gente só tem 30 minutos para fazer as cenas de ação. Eu falei, Fernando, se foram só aquelas que você falou, dá para fazer. Mas você acha que dá para 30 minutos? Senão eu paro aqui, a gente marca um outro dia, passa para o outro dia, não sei o quê, vai ter mais custo. Mas, poxa, eu sei que a gente já prolongou muito as tomadas de carro parado, descia a grua no meio. Aí tinha uma também que eu tinha que... Era uma armação de alumínio, né? Com as luminosidades todas no centro do galpão. E eu tinha que fazer o peão bem no centro dessas luzes. Então, não era você vir só fazer o peão e ficar dando peão. Eu tinha que fazer o peão me guiando pelas quinas desse retângulo. Então, não era tão fácil. E aí eu fiz a primeira tomada de primeira, fiz a segunda tomada de primeira e a terceira tomada de primeira. Quando ele olhou para mim, ele abriu um sorriso, ele tem os dentes branquíssimos, ele abriu o sorriso, eu, caramba, ainda bem que eu acreditei nos Salus, cara. Porque deu 5, 6 minutos, já clareou o galpão inteiro. Nós fizemos tudo que ele precisou e ainda teve um plusinho a mais, que como eu parei bem próximo dele, a picape parece que ela baba. Ela parece que fica babando. Eu vou mandar para vocês depois esse vídeo, que quando ela para assim e se acomoda, a água que pegou nela começa a escorrer pelo spoiler, como se ela estivesse babando assim, ó, escorrendo água pelo spoiler dianteiro. Foi muito legal, experiência maravilhosa. Trabalho com ele até hoje, me indica para produtoras fora do Brasil. Na Argentina eu vou, Uruguai, com indicação do Fernando. O Pablo é o nosso pupilo que trabalha com ele, que sempre me indica também, sempre fala de mim. Então, o que eu falo de humildade é isso, entendeu? É você fazer o seu trabalho sem se enaltecer muito, mostrar o que você sabe de maneira tranquila, né? Porque muitas vezes a pessoa está nervosa, ou está próximo de uma hora de fazer, ou a cena é perigosa e você não tem certeza que vai acontecer. Eu não sei se eu tenho tempo para falar alguma coisa a mais, ou não estou falando claro, tem. Claro! Então, eu tive uma experiência agora, uma propaganda da Mercedes, no Uruguai. E era uma produtora canadense com um diretor americano. E acontecia mesmo a mesma coisa que aconteceu com o Fernando. Ele falava da cena, passava para o assistente de direção, que é o Herman, lá do Uruguai, gente boníssima, que me achou um deus. E aí, ele para confiar no que eu falava, ele primeiro me mostrou o script todo do que seria feito, e eu falei que dava. E ele falou, não, tudo bem. Só que a gente vai no autódromo aqui de Jerez, não,
esqueci o nome, lá no Uruguai. Um autódromo bem simplesinho, e alugamos uma Mercedes de competição, uma C180, para fazer algumas cenas que ele ia precisar, que seria um cavalo de pau de ré, um drift longo, um peão no eixo, um cavalo de pau de ré saindo, fazendo drift. Então, levamos o carro, fizemos isso em uma tarde, e aí de lá ele já saiu outra pessoa. Falou, não, o cara é o cara, estou tranquilo pelo que ele falou. E aí ele comprou a minha expertise. Porque quando o diretor chegava para ele e falava, antes disso tudo, nós tivemos que, para cada ambiente, para cada cena que foi feita, que seria feita, escolher que tipo de carro Mercedes conseguiria fazer essa cena no espaço e no piso que tínhamos. Então eu tive que escolher uma quadra polivalente, onde tinham as pedrinhas soltas, com um estacionamento lá embaixo gigante, cheio de carro, que eu cortei o ambiente por ter perigo de voar pedra em tudo quanto era lugar. Para ter uma ideia de como a gente se preocupa com o que pode acontecer, né? Você pode fazer a cena e estragar o budget da produção porque você quebrou vários 5, 6 carros. Então a gente tem que pensar nisso tudo. Eu não sou só um dublê na hora, eu sou um produtor, na verdade. Você está ajudando que tudo corra como precisa. E aí nós tínhamos uma cena com uma 500 SSC, uma conversível, que era um cavalo de pau de ré dentro do estacionamento, com espaço mínimo, vários carros estacionados. Aí o Herman chegou para mim, Márcio, você consegue dar o cavalinho de pau de ré aqui, sem molhar, sem nada? Eu falei, consigo, sem problema. Ele falou, mas o comprimento do carro não cabe aqui. Eu falei, cabe. Aí botei o carro lá, encaixei o carro, ó, cabe o carro aqui. É só a gente tirar esses 2 carros dessa vaga. Não vai nem aparecer que está sem esses carros. Aí trouxemos a câmera um pouco mais para trás. Tinha uma outra câmera em traveling, né? Que é a câmera viajando, né? Num trilho, acompanhando o movimento. Então eu vim com o carro, fiz um teste só, na verdade. O resto foi tudo gravando. E ela automática, né? Transmissão automática. E aí eu acelerava, 8 cilindros, dianteira, aquela frente gigante. E eu vim, fiz e já saí botando a primeira. Aí ele falou, não, vamos gravar. Montamos todos esses aparatos de filmagem que são pertinentes, né? E fizemos a cena muito rápido. Fizemos 3 takes, porque eles fizeram um take, o carro passando de lado, essa câmera do carrinho acompanhando e uma outra lá de trás. Porque a propaganda, na verdade, era muito interessante, porque eram os meninos do Valet Park pegando os carros dos clientes e fazendo um monte de besteira. Era um dando cavalo de pau, o outro pegando a namorada em casa, saindo para ir no bar, o outro dormindo no carro, o outro... Eu cheguei a estacionar um carro de olhos vendados. Era vou te contar uma história aqui. Uma GLC 500, que eu tinha que vir com os olhos vendados, estacionar o carro. Lógico, eu estava com um fonezinho, eu vinha de ré, o diretor, pode parar, Márcio. Eu parava o carro. Então foram situações bem diferentes, né? Vou te contar uma história aí. O Tedeschi, o Roberto Taschieri, há uns anos atrás, ele inventou de ser tenista profissional. Roberto Taschieri. Inventou de jogar tênis. Uhum. Todo dia ele ia lá treinar e tal, chegava no Clube Novo Rio, tô treinando. Eu olhava para ele e falava, meu filho, você nunca vai levar a gente para jogar tênis. E a gente treinava junto. Aí ele vinha, treinava, se esforçava, pegava, ia de bicicleta. Aí hoje eu fiquei feliz de saber que ele teve sucesso com um drone lá na TV Globo. Essa notícia que você deu pra gente dele estar pilotando drone, ganhando dinheiro, eu fiquei feliz de saber, porque como tenista ele é péssimo. E a outra história que eu vou te contar, o Plínio e o Gildo,
Ano passado nós fomos a Potenza a primeira vez e nós fomos fazer um teste com algumas BMWs. Nesse meio termo, arrumamos uma BMW M3 E30, santo grau das BMWs. Aí eu botei o Gildo no banco do piloto, foi pilotar a M3 E30 e tal, não sei o que, aquela coisa toda. Pô, mas a gente tem que filmar as cenas externas do carro, né? Aí eu falei, pô, beleza, eu fico pendurado na porta aqui do carro, o Plínio dirige o outro carro e a gente vai filmando a 60 quilômetros por hora, que não tem problema, né? E aí a gente começou a andar. Aí daqui a pouco o vento começa a ficar mais forte. Daqui a pouco começa a escorrer lágrima aqui, né? E eu pendurado, da cintura para fora do carro, segurando a câmera, e os caras fazendo curva para lá, curva para cá, não sei o que, e me segurando na porta. Porra, porra, vai que as imagens estão lindas. Eu sem cinto, sem nada, pendurado na porta, com a câmera na mão. Meu Deus do céu. E que vem um maluco, o louco do Gildo acelerando e tal, não sei o quê. E daqui a pouco eu começo a escutar os pneus. E, porra, eu já gelado de frio, né? Porque lá é mais frio que aqui. Aí eu falei, pô, já tem todas as filmagens que a gente precisa. Quando eu olho, no descendo, Potenza tem um retão em descida, né? São 30 metros de descida. Uhum. Eu com o corpo pendurado, eu não sabia quanto que a gente estava chegando. Plínio, quanto é que você estava botando na Mercedes ali e Gildo na BMW? E comigo pendurado? Ali estava quase a 180 já, naquela retona ali. Caraca! Você estava a 180, porque eu estava na sua frente. Quer dizer que eu estava muito mais rápido, tá? Esses caras quase me mataram, rapaz. Esses caras... Olha, pessoal, deixa eu aproveitar e falar uma coisa, André. Isso aí que você falou é muito importante. E Jader, Roberto Tascheri, Ricardo, galera que está ali. Quando a gente está numa pista de competição, e às vezes você está como diretor de prova, o outro está como piloto. Tem que cuidar do outro. Quando você está com um piloto de pace car que tem que cuidar dos outros pilotos. Quando você se coloca em certas situações, é como se você estivesse indo para a guerra e você tivesse que confiar em quem está do lado. Eu quero dar parabéns a todos vocês e Roberto, que deu a chance para o Márcios, porque o Márcios sempre foi essa pessoa maravilhosa, comunicativa, sensata, um piloto que nunca deu problema, aquela pessoa na qual eu confiaria a minha vida. Estar do lado dele, tendo a certeza que ele estaria cuidando de mim tanto quanto eu estaria cuidando dele. Então, esse tipo de pessoa você não encontra em qualquer lugar. E se ele pôde pegar toda essa expertise, toda essa paixão que ele tinha pelo automobilismo e colocar a serviço de vocês, então, olha, primeiro, todos foram abençoados pela companhia do Márcios. Segundo, sempre foi um privilégio para mim ter conhecido o Márcios, família também, pessoas maravilhosas. Terceiro, Valtinho, agora eu sou teu fã, não esquece que eu quero capotar no carro, tá? Não passar. E quarto, quero lembrar a todos vocês, vão lá na Apple Store e na Play Store e baixem o aplicativo da Priority Conteúdos e curtam não só esse programa maravilhoso com o Márcios Stuck, como todos os outros programas ao volante e também uma grade fantástica de programas que vocês vão curtir muito. Agora, Márcios, eu queria te fazer uma pergunta. A vida, eu acho que ela é maravilhosa. Primeiro que a gente tem uma só, tem que explorar, aproveitá-la de tudo quanto é maneira. Segundo, depois desse nosso papo aqui, a minha esposa não vai deixar nunca mais eu sair dizendo que eu vou sair com você. Terceiro, eu te pergunto, o que é que falta para o Márcios Stuck fazer? Profissionalmente? Responde como você Correr quiser. de GRC. Competir de GRC. Ter a oportunidade de andar num carro de GRC. Global Rally Championship. Circuito curto, 600 cavalos,
tração nas 4 rodas e não chega do meu lado. Então, eu acho que nós vamos poder te proporcionar alguma coisa bem parecida com isso, hein? Surpresa, André já deve estar matando o que eu estou falando. Não fala nada, André. Plínio também já está pescando, o que é que eu estou imaginando aqui. A gente vai poder retribuir para o Márcio, né? Dar uma sensaçãozinha parecida com essa. E eu acho que ele vai gostar muito. É ou não é, pessoal? Nossa. É verdade, é verdade. Para mim, como piloto, eu sempre falei que se eu entrar para uma competição de rally, eu nunca mais sairia. Mas não tive oportunidade, não tive pessoas para me levar, não tive condições financeiras para bancar, porque é uma competição cara, né? É uma competição que requer muitos equipamentos sobressalentes, uma equipe de apoio muito grande. Mas eu vi o Nelsinho andando, o Nelsinho Piquet andando de Mitsubishi, e eu andava muito melhor que ele. Se me botam naquele carro lá, eu voava na frente dele. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você teria coragem de acelerar um troço que anda a mais de 180 na areia, tem motor V8, LS3? Quando? Quando? Gildo, se vira e batalha aí. Já tem o carro. André. Eu fiz uma propaganda para a Jeep lá no Uruguai. Como é que tá o tempo? Eu não sei como é que é o tempo aí. Posso falar? A gente tá ficando sem tempo. Tempo? Pode falar sim, pode falar. Então, nós fizemos uma propaganda, que televisão é isso, né? Pum. Eu fiz uma propaganda para a Jeep e nós usamos o Wrangler, Rubicon. Uhum. A gente usou o 6 cilindros turbo. Uhum. E foi bem legal. Foi bem legal porque eles deixaram toda a cena de ação por minha conta. Eles confiaram tanto em mim que eles falaram: Márcio, faz o que você quiser. E era um campo aberto gigante. Inclusive, era até uma fazenda eólica. E aí, nossa senhora, as cenas que eles tiveram... Campo aberto, isso aí tá fácil demais. Era um diretor chileno. Eu vou complicar isso. Campo aberto é fácil demais. O negócio é uma trilha de barro de, no máximo, 1,60 m, uma gaiola tipo um Baja com motor V8, que anda a uns 230, 240. Gildo, se vira e arruma isso aí. Pô, eu não olha, vejo tem a mais hora, aqui, Márcio. Márcio, agora eu vou fazer uma chantagem aqui, tá? Vou fazer uma chantagem aqui. Olha, Roberto Tasqueri, você vai de navegador, mas tem que convencer o Valtinho de me botar para capotar, senão você não vai não, tá? Só para você saber... Pessoal, fala. A gente tá ficando sem tempo. E a gente tem muito assunto ainda para falar aí com o Márcio. Então, Márcio, vamos deixar aqui aberto para você voltar ao programa, porque a gente sabe que você tem muito mais história ainda para contar. E também queria fazer um pedido. Que tal você convidar o canal Soler também para acompanhar os bastidores de quando você for fazer uma cena de dublê? Convida a gente que a gente vai lá ver os bastidores e a gente documenta esses bastidores aí para você e mostra para o pessoal todo que nos acompanha. E para vocês que nos acompanham, não esqueçam de entrar lá no nosso site www.canalsoler.com.br, que também está cheio de matérias interessantes e vai ter também a matéria aí falando sobre o Márcio para vocês acompanharem. Márcio, faça a sua despedida. A gente está ficando sem tempo, mas sabemos que você tem muito ainda para contar para a gente e fica aqui aberto para você retornar. Então, por favor, faça a sua despedida aí para o pessoal que está nos acompanhando. Tá ótimo. Em relação ao convite para a filmagem, eu vou verificar as possibilidades, que é um pouco complicado. Sendo cinema ou comercial, não tem problema nenhum, mas dentro de Globo é um pouco complexo. Eu agradeço a todos vocês, Gildo, Soler. Capotagem, não vou chamar o Gildo, não. Porque capotagem é sempre com boneco falso. Não tem como passageiro numa capotagem. É só um se arriscando, mais ninguém.
Eu agradeço a todos vocês, agradeço esse convite, essa oportunidade de mostrar meu trabalho, mostrar que eu não parei com adrenalina, que eu estou aqui apto a fazer o que for preciso, lógico, com consciência, com determinação. E agradeço aos meus amigos que estão aí, que acompanharam a nossa entrevista, que são irmãos de coração, são pessoas que moram no meu coração, e eu moro no coração deles, são pessoas que sempre me apoiaram, entendeu? O Roberto, se não fosse o Roberto Tasqueri, não tinha virado piloto, não tinha virado dublê. Mas olha só. Ele é o meu padrinho de dublê. Você tem que agradecer por ele. Obrigado para todos vocês. Ele é péssimo tenista. Robertinho, abraço, você é sempre lembrado, viu? Bom, o Sergião falou que foi o melhor programa disparado. Sergião, concordo com você. Valeu, Sergião de Melo. Abraço, senhores. Letrinhas vão subir. Felipe? Cadê ele? Felipe? Não tem dinheiro. Você pode começar amanhã ou hoje, se quiser levantar e fazer. O próprio corpo já é todo o instrumento que você precisa para começar a fazer atividade física, manter um condicionamento. Você pode começar a fazer exercícios, tem vários professores orientando. Vocês podem ir lá comigo na minha plataforma. Eu tenho orientado como a gente pode fazer atividade física. Você pode dançar, é só arrumar um espaçozinho. Você pode pular, você pode saltar, você pode correr de um lado pro outro. Dá para fazer atividade física dentro de casa. É só arrumar um espacinho para você e você consegue sim se manter. Nesse período de quarentena, excelente. E também existe